Graça e paz, igreja. Eu quero aqui desde já deixar aquilo para cada um que está fazendo falta, né? Que é o abraço. Um abraço para toda a igreja, um abraço para cada irmão, para cada irmã, para cada criança. Como faz falta o nosso abraço, né? O brasileiro é um povo muito aquecido nesse sentido, de abraçar, de beijar, e esse distanciamento nos faz falta. Então se sinta abraçado, né? Um abraço no coração de cada um de vocês. Que nesse momento a gente possa estar nos achegando e nos aconchegando um pouquinho mais perto, né? A gente em vídeo fica mais visível. Eu costumo ficar mandando mensagem no grupo, mas assim até parece um pouquinho mais pessoal, né? Então que você possa neste momento estar se preparando para ouvir a palavra do Senhor. É importante que este momento seja um momento onde a gente tenha um equilíbrio, onde a gente tenha todo o cuidado como se estivesse vindo à igreja. Eu neste momento estou no templo, você está em casa. E como é diferente a gente se arrumar, né? Se trocar, se perfumar, se maquiar para vir para a igreja. Como faz falta esse tempinho também, porque isso já é um preparo para o culto do Senhor. Eu, quando estou me arrumando, eu já estou pensando em como estarei na presença do Senhor. Então se prepare agora, é momento da gente falar um pouquinho da palavra do Senhor, o que o Senhor tem tratado aos nossos corações. É um momento da gente ser edificado, ser tratado, ser curado, em nome de Jesus. Neste momento, feche seus olhos, vamos fazer uma oração, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, louvado seja o Senhor, Pai, neste dia. Eu quero aqui, Pai, apresentar diante do Senhor cada irmão, cada irmã que está assistindo este vídeo, Senhor. Que a Tua palavra se manifeste no coração de cada um, Pai. Que o Senhor venha entrar em cada lar neste momento, trazendo a Tua presença e que seja um momento precioso, Pai. Seja um momento de edificação, seja um momento de cura aos nossos corações que estamos tão necessitados, Senhor. Em o nome de Jesus, que o Senhor venha neste momento falar ao coração da Tua igreja. Eu me coloco diante do Senhor como vaso, onde o Senhor possa me usar para abençoar os nossos irmãos, Pai. Em o nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje falar sobre Sansão. Quero um pouquinho aqui falar sobre a vida de Sansão, um homem a qual o Senhor preparou desde o ventre da mãe dele, né? Era uma pessoa separada para o Senhor. E eu quero falar um pouquinho dele hoje. Nós vamos ler lá em Juízes, capítulo 13, onde começa a se falar da vida de Sansão. Aí vai até o capítulo 16, onde Sansão morre, né? Mas nós queremos aqui um pouquinho falar sobre os propósitos de Deus na vida de Sansão. E o que o Senhor tem tratado, porque esses dias Deus tem falado muito comigo em relação à vida de Sansão, a vida de uma pessoa separada, a vida de um nazireu. Amém? Então lá em Juízes capítulo 13, nós vamos ler um pouquinho do começo da historinha dele, né? O nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste um filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então aqui nós estamos vendo falar do início da vida, então, de Sansão. Uma mãe estéril, onde um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe deu então essa promessa na vida dela, que ela teria um filho, mas que esse filho seria separado. E é interessante que quando o anjo do Senhor fala com esta mulher, já dá ordens a ela, para que ela também se afaste de bebidas,
que ela não toque em coisas imundas, não toque em cadáveres. Então ela também já recebe a instrução, ou seja, Sansão já era nazireu desde o ventre da mãe dele. Porque quanto a esta gestação, era uma gestação guardada, era uma gestação onde a mãe estava ali se guardando de todas as ordens que o Senhor ali havia falado a ela, né? Então a gente vê assim, eu quero falar um pouquinho o significado do nome de Sansão, é o homem do sol. Ele era um nazareno dotado de uma extraordinária força. Era um dos juízes de Israel antes de Samuel. Vemos em sua história descrito então aqui no livro de Juízes. A história de Sansão se torna bem conhecida, principalmente pela forma como Deus o usava. Sansão ele foi conhecido pela força dele. Nós vemos filmes, nós vemos desenhos, até novelas já se lançou em relação à vida de Sansão, a história de Sansão. Então até uma criança conhece a história de Sansão, isso é interessante. Até uma criança sabe da história ali de Sansão. E isso, Sansão, ele foi um israelita, e ali desde o nascimento dele, onde o Senhor já ali estava permitindo que essa mãe o gerasse, o Senhor ele já vinha com um propósito na vida dele de libertar, de livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, propósito, né? Vamos falar de propósitos. O significado de nazireu é consagrado, separado, que tanto homem quanto mulher podia fazer voto de nazireu por um determinado tempo. E os que eram designados por Deus, aí no caso, era o caso de Sansão, designado por Deus. Havia duas categorias de nazireus, os voluntários e aquele que era separado pelo próprio Senhor. E haviam então, para esses nazireus, 3 restrições para que fazia esse voto. Não deviam beber nenhuma bebida alcoólica, não deveria comer nenhum produto da videira e não deveria cortar os seus cabelos, né? Não tocar em cadáveres e não cortar os cabelos. E apesar de todos esses desígnios do Senhor para Sansão, aqui nós continuando lendo sobre os pais de Sansão, como haveriam de tratar essa criança, ensinar, educar, que aqui Manoá orou e pediu para o Senhor para que viesse ensinar como então eles tinham que criar essa criança. E ali o anjo do Senhor então os ensinou como criar essa criança. Então eu fico imaginando assim, Sansão sendo ensinado passo a passo. É como nós na igreja, amados. Você vem para a igreja, quando nós chegamos à igreja, recebemos o Senhor em nossas vidas, o pastor ali no púlpito começa a ministrar a palavra do Senhor, ensinando os novos caminhos que você deve andar, o como que o Senhor deseja que o nosso caminhar seja. Eu vejo a mesma forma, papai e mamãe de Sansão ali ensinando o seu filho como que ele deveria agir, como que ele deveria andar, o que que ele podia e o que que ele não podia. Então Sansão, ele foi preparado para os desígnios do Senhor, para aquilo, pelo propósito do Senhor, ele foi ensinado, né? Aí a gente vê assim, apesar de eu ser uma pessoa preparada, separada, Sansão ele se mostrava uma pessoa que não respeitava a palavra do Senhor, que não respeitava a vontade do Senhor, porque ele brincava em todo o tempo com o pecado. Ele andava no jardim do pecado o tempo todo. Sabe, amados, a gente tem um certo momento onde a gente para e fala assim, não, a vida é minha, eu sei que eu sou cristão, mas eu posso, aí os versículos, né, eu posso todas as coisas, e não é assim, amados. Não é assim. Sansão estava ali, era separado, Deus usava ele, com certeza na caminhada dele ele teve muitas experiências, algumas foram contadas na Bíblia, né? E com certeza ele teve experiências fortíssimas com o Senhor, mas isso não fazia com que ele tivesse obediência à vontade do Senhor, né? Então, apesar de ser uma pessoa separada desde o ventre da sua mãe, era uma pessoa que não respeitava, né? Em todo o tempo ele demonstrava desrespeito às coisas de Deus. Em sua trajetória, Sansão era dotado de poder de Deus, tinha experiências através de Deus. Isso não parecia fazer nenhuma diferença para ele.
É tão maravilhoso quando a gente começa a ter experiências com o Senhor, até mesmo quando a gente está lendo a palavra dele, ele começa a falar conosco. A gente se enche com uma alegria tão grande, a gente sente a presença do Senhor de uma maneira tão grande, tão gostosa, que a gente não quer sair. Você quer ver também no momento que você está no louvor, na adoração, que o Senhor te leva mais próximo dele e a gente não quer sair daquele momento. E isso são só gotinhas, perto do que Sansão havia passado com o Senhor, perto do que Deus o permitia, né, o usava. Vemos alguns feitos de Sansão, quando Sansão ali matou um leão de maneira espetacular, né, na mão, rasgou ali o leão, pela força do Espírito de Deus. Mas logo em seguida a essa situação, nós vamos ler aqui agora no capítulo 14, versículo 14, versículo 6, que fala assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que fizera. Ele não contou para papai e mamãe. Desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para tomar e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomara aquele mel. Então aqui a gente vê assim, ó, Deus usou de maneira extraordinária a vida de Sansão, teve uma experiência como Sansão, como um ser normal, um ser humano normal, jamais teria condições, muito pelo contrário, ele que seria morto, né, diante do leão. Mas não, Deus usou ele ali e aqui mostra que ele o rasgou como se tivesse ali na mão um cabrito. Aí ele saiu, depois quando ele voltar, depois de alguns dias, volta e vai lá ver o cadáver do leão, vai ver o que aconteceu com o cadáver do leão e ali enxerga então um favo de mel cheio de abelhas ali e ali tocou no cadáver. O que Nazireu, lembra que não pode tocar em cadáver? E o que ainda mais lhe escondeu dos seus pais e também ofereceu aos seus pais. Olha quanta coisa errada que Sansão fez só numa situação. Só numa situação ele brincou de todas as maneiras. De uma certa maneira foi usada por Deus, daqui a pouco está brincando naquilo que Deus tinha falado que ele não podia fazer. Né? Então aqui a gente vê a Sansão desrespeitando mais um pouquinho ao Senhor. Assim como também a gente vê Sansão, a gente seguindo lendo a passagem que fala sobre Sansão, a gente vai ver Sansão se envolvendo com mulheres estrangeiras, se envolvendo com prostitutas, né? Ele não tinha pudor nenhum. Um homem que feriu 1000 homens com uma queixada de jumentos. Lá em Juízes 15, versículo 15, fala: achou uma queixada de jumento ainda fresca na mão e a tomou e feriu com ela 1000 homens. Isso foi através de Deus também. Foi através do poder de Deus também. Então a gente vê aqui na caminhada as proezas que Sansão fazia sendo usado por Deus. Deus assim permitia, né? As experiências que ele tinha eram experiências fortes, amados. Aí a gente vê logo mais um pouco à frente falar sobre Dalila, né? Além dele ter escolhido como esposa uma mulher do povo, a qual ele estava ali para derrotar os filisteus, ele agora se envolve com Dalila. Ele brinca ali com Dalila. Então ele se envolve com outras mulheres, ele se envolve com prostitutas, ele não está nem aí. Um homem separado de Deus achando que pode fazer todas as coisas. Sabe que tem momentos que o poder pode trazer ao ser humano um outro lado dele, a qual ele mesmo até se desconhece. Porque será que Sansão ele se dava conta do que ele estava fazendo? A gente tem que se perguntar a essas coisas. Será que ele estava
estava se dando conta, porque ele era um homem ali importante. Ele era um homem que ele tinha que dar testemunho, ele tinha que honrar um povo, que era o povo de Israel. Ele estava ali com o propósito de salvar esse povo. Será que ele se dava conta de que ele se perdeu em algum lugar? Sabe, amados, para a gente se perder dos caminhos do Senhor é muito fácil. A gente, como pastores, a gente tem se preocupado em trazer uma palavra, em lançar uma palavra lá no grupo, em ficar mandando mensagens, ligando para um irmão, para o outro, porque nesses momentos de separação entre a igreja e o ser, né, nós, isso faz com que a gente corra o risco de, por algum momento, ir escorregando sem perceber, porque o pecado ele não chega chegando. Ele vem pelas beiradinhas, o diabo ele trabalha devagarzinho, ele não está preocupado em vir já, porque se ele vier com tudo, você vai despertar, você pode despertar, mas se ele chegar de mansinho, lança uma coisinha aqui, lança uma coisinha ali, a gente não percebe, amados. Por isso é importante que a gente desperte ao ponto de querer sim buscar muito mais do que antes. Porque antes a gente se reunia na quarta-feira, a gente se reunia no domingo, alguns se reuniam no sábado na igreja. Isso faz com que a gente tenha um pouquinho mais de comunhão, a gente tenha um pouquinho mais de responsabilidade com as coisas de Deus. Não, aquele horário é para Deus, né? Mesmo que depois fale assim, cumprir minha obrigação, o que não é o correto. Porque a gente tem que vir para a igreja com o coração preparado totalmente para o Senhor, para estar na presença do Senhor. Mas que seja, estou indo para a igreja. Então ali você tem todo acesso com a palavra, com louvor, com os irmãos, com abraço, né? E isso faz com que a gente seja renovado, abastecido para aquela semana, né? Então a gente tinha esse tempo. Hoje, como nós não estamos tendo esse tempo, dentro de casa, a gente corre o risco de começar a fazer muitas coisas e se perder, sabe? Esquecer do tempo e se perder de ir lá buscar um pouquinho a presença do Senhor, de ouvir uma palavra, um louvor. E a igreja, nós aqui, estamos dando ferramenta, amados. Utilize essas ferramentas. Estamos com a rádio que o Júnior tem colocado ali, tem se esforçado para manter louvores edificantes para as nossas vidas. As irmãs, os pastores estão preparando algumas ministraçõezinhas para ser lançado ali na rádio. Nos grupos estão sendo colocados também mensagens, eu tenho colocado, pastora Rita, a Cida, o pastor José Luiz. Então temos feito isso, estamos dando ferramenta para vocês, né? Então aproveite, ouça quantas vezes for necessário, sabe? Não julgue, amados, não julgue, nós estamos aprendendo. Para mim é a primeira vez que eu estou diante de vocês dessa maneira. Não é fácil, é quebrando barreiras, né? É quebrando aí, a gente tem que se chegar devagarzinho e se soltando, aprendendo. Nós estamos aprendendo também, mas a nossa preocupação, nós como Igreja Batista Ágape, a preocupação é manter vocês edificados, manter vocês com a chama acesa, sabe? Não deixando que as coisinhas tirem você da presença de Deus e você não perceba. Porque eu fico pensando se Sansão percebia o que ele estava fazendo. Apesar de pai e mãe estar ali tentando ensinar o caminho certo para ele. Apesar de pai e mãe estar ali mostrando que ele tem um propósito na vida dele. Assim como os filisteus, depois de tudo isso, de todas essas brincadeiras no território do inimigo, Sansão acabou sendo derrotado, né? Ali ele no colo de Dalila, então ele ali contou a Dalila que as forças dele estavam no cabelo. Olha que enganoso também, ele conta ali que as forças dele estavam no cabelo. E na verdade, amados, não era o cabelo que era a força dele. A força dele era a obediência a Deus. Deus estava nele por obediência dele. Se ele mantivesse, porque Deus tinha um propósito, Deus cumpriu os propósitos dele, viu? Não se engane que Deus não cumpriu porque Sansão foi derrotado ali, não. Deus cumpriu.
Deus cumpriu o propósito dele. A gente vê aqui, ó, no capítulo 16, no versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Ali, para Sansão, para Dalila, para quem fosse, até mesmo nas histórias, se conta que a força de Sansão era os cabelos dele. E não era, porque se for contar, é um conjunto. Ele não podia tocar em cadáver, ele tinha que se guardar de bebida alcoólica, ele não podia passar navalha sobre sua cabeça, é um conjunto, então seria tudo. Mas na verdade não era isso. Na verdade, Deus estava preparando ele, separando ele das coisas de lá de fora, das coisas do mundo. Sabe, amados, hoje a gente tem visto a igreja de maneira que nós não conseguimos mais distinguir quem é cristão, quem não é. Porque o cristão está se formando como o mundo, está se deixando contaminar como o mundo. Assim como Sansão, ele se deixou contaminar com as coisas de fora, com as coisas que não pertenciam a ele, que não era aquilo que Deus tinha preparado para ele. O que será que aconteceria se Sansão tivesse sido realmente 100% aquela pessoa que Deus separou para que ele fosse, né? Então aqui a gente vê que eles estavam achando que a força deles estava nos cabelos. Na verdade foi a última coisa que lhe faltou para que ele então perdesse a presença do Senhor, porque a palavra também aqui fala que o Senhor se retirou de Sansão. Quando isso aconteceu, porque ele se entregou ali a Dalila e permitiu que Dalila cometesse esse ato de cortar então as suas tranças e raspar a sua cabeça. E aí a gente vê aqui que Sansão, então Deus, no versículo 20, fala assim: disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Ele se achava, amados. Ele se achava. A gente não pode se achar como cristão, não. Ele se achava. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha que tristeza. Ele não sentia nem a presença de Deus e estava se achando. Olha como isso é tremendo. Esse versículo dá uma pregação enorme. Ele falando, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Ou seja, ele está achando que ele fazia tudo por ele, né? Que a força era dele. Então ali a soberba estava no coração dele. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não sentia a presença de Deus, estava natural para ele. Amados, a gente tem que tomar muito cuidado, para não perder a presença do Senhor. Porque às vezes a gente está achando que está andando e fazendo tudo corretamente. Andando com o Senhor, mas também participando da mesa do escarnecedor, sabe? E também se achando, deixando que o orgulho, porque Deus me usa, o orgulho subiu a minha cabeça, então eu sou a pessoa, eu sou o crente, eu sou o cristão, eu encho a minha boca para falar. Mas e o meu testemunho, será que esse condiz com aquilo que a minha boca está falando? E o meu testemunho está condizendo com aquilo que Deus quer para a minha vida? Então a gente precisa se colocar diante do Senhor, sabe, refletir. Agora é um tempo da gente parar para refletir, né? Hoje, se nós não tínhamos tempo antes, Deus preparou tempo, porque agora, se você não procurar o que fazer dentro de casa, você fica com as pernas para cima o dia inteiro, né? Então agora a gente tem tempo para analisar, para refletir, para buscar a presença do Senhor, sabe? Para se arrepender, porque nós temos que nos arrepender da nossa carne todos os dias. Não somos ainda perfeitos, mas precisamos andar na perfeição do Senhor. Ainda precisamos, né? Mas tudo isso parecia trazer no coração dele muita arrogância. Muita arrogância. Não passava na cabeça de Sansão que Sansão, Deus poderia sair e tirar
toda aquela força que ele achava que era dele, né? Não passava. Esses dias, amado, Deus tem tratado no meu coração sobre essa história, porque há um tempo, antes da gente parar e não poder mais estar vindo para o templo, eu acredito por cerca de meio ano, desde o ano passado, né, de 2019, tem sido ministrado sobre tempos difíceis, né? Então Deus me trouxe à lembrança muitas mensagens que nós escutamos aqui, até mesmo que ministramos, porque eu mesmo ministrei, e Deus vinha falando muito sobre tempos difíceis. Eu acredito que desde o meio do ano passado, as mensagens estavam se cruzando, se completando, andando juntas ali, falando sobre tempos difíceis, sobre tempos difíceis. E o tempo difícil chegou. Nós não tivemos a revelação que os tempos difíceis seria tudo isso que está acontecendo. Mas Deus, em sua palavra, através dos irmãos que estavam ministrando, Ele vinha falando sobre nos preparar para tempos difíceis. Ele vinha nos preparando para algo que a gente não tinha nem noção do que seria. Porque a gente assiste em filmes o mundo parado por alguma coisa catastrófica, né? A gente assiste em filmes. Hoje nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo esse filme. O mundo parado em prol de uma doença, mas ao mesmo tempo em prol de uma guerra política que não estão se importando com a população, não estão se importando com o ser humano. A guerra política está aí devastando sem medo, passando como um trator em cima das famílias, passando como um trator em cima dos direitos humanos daquelas pessoas de bem, né? E a gente nem imaginava que isso um dia poderia acontecer. Não imaginava. Pois então, chegou. Chegou esse tempo difícil e agora, né? Eu pergunto a Deus, e agora, Senhor, o que a gente faz? Qual que é o nosso papel? Estamos presos dentro de casa, não podemos nem sair mais para pregar a palavra, né? Não podemos nem sair para ir em alguém fazer uma oração. Não podemos ir agora, Senhor. Amados, nós temos a maior arma que cobre qualquer arma que qualquer país tenha para acabar com o mundo, que é a oração. Essa arma alcança o coração do Senhor. Move o coração do Senhor ao povo dele. Move o coração do Senhor a inverter, a reverter situações. Então a maior arma que nós, cristãos, temos em nossas mãos é oração. Oração. Aí aqui, até em 2 Crônicas 7,14, não fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você crê nisso, amados? Você crê que esse versículo pode se tornar realidade em nossas vidas nesse tempo de hoje? Porque nós temos visto algum mover de Deus em meio às orações que a igreja tem feito. Porque a igreja, da sua maneira, está aprendendo também como fazer isso. A buscar o Senhor lá dentro do seu quarto, como fala na palavra do Senhor. Vai no secreto. Vai no secreto que Ele vai te ouvir. Agora é tremendo isso. Se o meu povo, não está falando só de uma pessoa não. Está falando de um povo cristão, você, eu. Está falando de nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, coloca a tua cara em pó. Sabe? Se arrependa, peça perdão ao Senhor pelos pecados desse povo, pelo pecado deste mundo, pelo pecado dessas pessoas que ainda não o conhecem, porque tem pessoas que não o conhecem ainda. E orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, sair daquela mesmice, mundo e igreja, porque nós não somos os mesmos mais. Nós somos diferentes. Nós nos convertemos. Quando nós nos convertemos, amado, é uma mudança de caminho.
O que eu era antes não sou mais. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu sou filha do rei. Eu preciso demonstrar quem eu sou. Não como Sansão, que fazia o que queria se mostrando, achando que a força dele, que vinha sobre ele, era dele. Não era. Soberbo, orgulhoso. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser humildes. Humilhar, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que precisamos de Deus mais do que nunca. É o que nós precisamos. O propósito de Deus contra os filisteus, ali no final da vida de Sansão, aconteceu. Os príncipes dos filisteus e todo o povo foram mortos. Então aqui a gente vai ver no finalzinho aqui do capítulo 16, do versículo 23 ao 27, que ali foram mortos através de Sansão. Sansão pediu ali ao Senhor mais uma chance. O Senhor o permitiu essa chance. Ele destruiu ali o lugar. E ali príncipes e povos. Ainda fala que ele matou muito mais pessoas ali na morte dele, porque com isso ele também morreu, do que em vida. Você já imaginou isso? O que poderia ter sido Sansão se ele andasse convertido mesmo no caminho, na mudança da vida dele? Já imaginou o que ele faria? Porque Deus não deixou de cumprir o que ele tinha para cumprir através de Sansão. Ele cumpriu. E conosco não vai ser diferente. Deus não vai deixar de cumprir as promessas dele, os propósitos dele, se eu não me posicionar. Ele vai cumprir, mas que seja com a gente. Que seja nós participando. Que seja nós permitindo que Ele nos use da maneira correta e a gente reconheça que não somos nada, somos pó. Porque no final aqui, Sansão morre como pó. Assim como aquele povo todo morreu, ele também morre. Mas foi cumprido. Esse povo morreu. Esse povo foi destruído. Porque foi para isso que Sansão veio. Só que a maneira a qual aconteceu isso não era o propósito do Senhor. O propósito do Senhor, com certeza, era que Sansão cumprisse cada passo que o Senhor colocasse ali à frente dele de maneira correta, de maneira segundo a palavra dele, né? Então aqui a gente vê que Sansão, além de tudo, além de morrer, ainda foi humilhado por este povo, né? Foi machucado, foi ferido, o deixaram cego, colocaram ele para rodar moinho. Olha onde que ele foi parar. De um juiz para estar ali rodando moinho com os olhos furados, cego, né? E no final ainda, no meio de uma festa, ele ser exposto como ali uma imagem de circo, o palhaço. Aí o palhação. Nós não queremos ser isso, amados. Nós queremos que cada um cumpra o propósito que Deus tem para as nossas vidas, que você cumpra o teu propósito. Mas pastora, eu não sei qual que é o meu propósito. Amados, busque o Senhor. O Senhor, Ele vai direcionando, sabe? Ele vai te mandando fazer as coisas, você nem percebe. É lindo, é gostoso isso. Esses dias eu até estava comentando lá em casa. Esses dias Deus voltou a fazer algo comigo que Ele fazia muito lá no começo da minha conversão, que é socorrer, sabe? Eu amo socorrer. Mas de maneira a qual Ele fala assim, Ele fala ao meu coração de maneira assim, muito... de maneira que eu entenda perfeitamente o que Ele está querendo. Sabe? De chegar e falar assim, olha, tal irmão está precisando disso, corre lá. Eu amo fazer isso. E os irmãos que me conhecem, que caminham comigo desde sempre aqui na Ágape, porque nós estamos aqui na Ágape já há 17 anos, 16 anos. E eu sempre gostei de estar, eu me preocupo com o irmão. E isso, Deus vai falando, vai te usando. Porque às vezes você está achando que Deus vai te mandar para um lugar muito grande, e não é. Nas mínimas coisas Deus quer te usar. Na vida do teu próximo, na tua família mesmo, ou até mesmo coisas muito grandes, que você seja usado, que você seja usado em nome de Jesus, que é para isso que nós nos colocamos diante do Senhor. Mas que as nossas vidas e tudo que aconteça nas nossas vidas seja para o Senhor. É interessante também, uma coisa que Deus falou no meu coração hoje, que é aquele versículo que a gente usa até como um jargão que fala, né?
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Lembra desse versículo? Mateus 6,33. Mais do que nunca, esse versículo está assim, muito real nas nossas vidas. A gente hoje só pode buscar. As outras coisas hoje não tem mais valia nenhuma. O que está valendo o teu carro na garagem se você não pode sair? Teu carro zero do ano, lindo, maravilhoso. O que está valendo a tua mansão lá dentro, a casa grande, com tudo que você quer, e você ter que ficar ali, e você não quer ficar ali? Porque na verdade é isso. A gente não quer ficar preso dentro de casa. O que vale você ter roupas lindas, maravilhosas, que você vai ali no centro e compra todas as peças de roupa que você quer, todos os sapatos que você vê na tua frente e não pode usar, porque não sai de dentro de casa? Que valia tem as outras coisas hoje, amados? Que valia? Não tem valia nenhuma. Então esse versículo hoje, mais do que nunca, é real nas nossas vidas. Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Busque o reino de Deus, amados. Busque a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é desejar que aqueles que a gente tem visto na mídia aprontando mil e umas contra o povo, os políticos, né? É impossível não falar nessas coisas. Desejar a morte para essas pessoas, desejar o inferno para essas pessoas. Não, viu, amados? A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Não é, mas é contra as hostes malignas. Então é orar por essas pessoas, ore por essas pessoas. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, Senhor. Ele não converteu o coração de Paulo, que destruía o povo de Deus, que matava, que mandava matar sem dó, sem piedade. Então Deus, o que Deus não pode fazer na vida desses políticos? O que Deus não pode fazer na vida desses que têm poder em suas mãos para fazer o bem pelo povo do Senhor? Então ore. A tua oração, a minha oração, ela tem poder. A palavra fala que o que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. Ligue a tua oração, se junte com a tua família dentro de casa, aqueles que estão dentro de casa com você, se junte com eles, ore, faça culto entre vocês. Lá em casa nós estamos fazendo culto. No domingo, antes do culto, a gente faz um louvor ali, né? A gente ministra uma palavrinha, prepara o nosso coração para chegarmos e ouvir a palavra do Senhor, daquele que estará ministrando. Temos feito durante a semana também o nosso culto da família, ministrando, louvando. Faça isso, amados. Ah, pastora, mas eu não sei. Amados, leia um salmo e fale sobre ele. Leia a palavra, abra a palavra e leia. Você vai ver que daqui a pouco você vai estar falando da palavra com uma sabedoria, porque Deus vai derramar isso na tua vida. Vai te dar sabedoria. Se nós não buscarmos, Ele não dá. Mas se você buscar, Ele dá, Ele te usa. Então faça isso. Se junte, experimente isso. Experimente a ler a palavra, porque não é fácil, né? É uma luta a gente parar. Mesmo dentro de casa, parar para Deus. É uma luta, porque o diabo não quer isso e a gente se vê e vai ali se enroscando. Mas não, pare, se esforce, porque o reino do Senhor é conquistado com força, diz a palavra de Deus. Então se esforce, leiam a palavra juntos, orem juntos, coloque propósitos juntos, ore por esse povo que está doente nos hospitais, por essas pessoas que estão se colocando a favor desses doentes, colocando suas vidas em risco também. Quantos não estão se perdendo com isso também? Pela misericórdia de Deus, guardando essas vidas, blindando essas vidas contra essa doença. Então vamos orar, vamos unir as nossas forças em oração. Vamos nos converter ao caminho do Senhor, ao qual Ele deseja que estejamos. Não seja mais aos nossos próprios deleites, mas seja aos deleites do Senhor. E eu tenho certeza, amados, que nós seremos vencedores. Isso vai passar. Amanhã estaremos contando histórias sobre isso, histórias vividas, e que as nossas histórias vividas sejam histórias de bênção. Amém? Esta é a palavra que o Senhor tratou ao meu coração, para que estivesse falando ao coração de vocês. Eu oro para que Deus fale tremendamente com você, que Deus manifeste o poder dele na sua vida,
que você seja cheio do Espírito Santo dentro da tua casa. Você tem Ele dentro de você. Você tem. Não precisa o pastor ir lá e fazer uma oração forte, como se diz por aí. Não, você tem essa oração forte. Porque essa oração está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. E a palavra fala que Ele ainda ora por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que tremendo. Então Deus não nos deixou a própria sorte nesse mundo. Ele nos deu armas, Ele nos deu cuidados, Ele nos deu a presença dEle dentro de nós. Olha que presente lindo e maravilhoso. Que o Senhor nesse dia, nessa noite, possa te encher da presença dEle, que você possa se sentir abraçado, que você possa se sentir no colo do Senhor, que você seja renovado, que o amor de Deus possa te encher de tal maneira que a alegria que você vai sentir, nada de notícia ruim vai te derrubar. Muito pelo contrário, você vai entender que Deus está nesse propósito. Amém? Eu quero orar aqui, agradecendo ao Júnior que está aqui, né, atrás da câmera ali, ajudando a igreja de maneira muito disposta, porque todas as gravações ele que tem vindo aqui, se esforçado, depois ainda tem que editar tudo isso. O meu esposo que está ali também, a Belinha que está aqui na salinha do lado. Então nós estamos aqui em 4, né? Mas e com Deus, né? Glória a Deus por isso, que o Espírito Santo é o nosso cuidado, cuidando de nós. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor em todas as situações, porque nós sabemos que em tudo o Senhor tem propósito, Senhor. Até mesmo em tudo isso que está acontecendo com a terra. É a mão do Senhor que tem propósito. É o Senhor que tem os seus desígnios. É o Senhor que sabe o dia de amanhã. Tua palavra fala que basta cada dia o seu mal, que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, porque isso está em tuas mãos. Que o Senhor venha, Pai, com o seu cuidado na vida de cada irmão que está ouvindo essa mensagem. Pai, que o Senhor alcance esse coração. Se estiver atribulado, traga paz. Se estiver enfermo, traga cura, Senhor. Se estiver angustiado, traga alegria, Pai. Que a Tua presença seja sentida em todo o tempo. Nos ajude a estar na Tua presença. Nos ajude a nos consertar em todo o tempo para Ti. E nos use como Teu vaso valoroso, Senhor. Use os nossos lábios para abençoar, Pai. Nos ensina a orar. Que quando nos ajoelharmos em nossas casas para orar, seja o Senhor usando os nossos lábios, porque até para orar nós precisamos de Ti com sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, esse ministério, Igreja Batista Caminho Ágape, os pastores, presbíteros, líderes, os nossos irmãos, desde o mais pequenininho, que nós temos visto aí por fotos crescendo, até o mais velho, Pai. Cuide de cada um, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Que o Senhor venha trazer a Tua presença e a Tua paz nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Se eu me